Jorge Jesus fica mais próximo da seleção brasileira, Chelsea quer pagar fortuna em Rodrigo e Guardiola quer Bruno Guimarães no City. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola. Nós vamos começar a edição dessa quinta-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando com um jogador que está sem espaço no Palmeiras e acabou então entrando na mira do Botafogo. Tô falando do zagueiro Naves, de 22 anos. É um jogador que foi formado nas categorias de base do Palmeiras, mas está totalmente sem espaço nessa temporada com o Abel Ferreira. O Palmeiras já tinha o Gustavo Gomes, o Murilo no setor e contratou nessa temporada o Fux, que veio do Atlético Mineiro, e o Mikael, que veio da MLS. E agora o Botafogo tenta a sua contratação. A informação foi divulgada pelo jornalista André Hernan. Então qual era a ideia do Botafogo? Contratar o Naves por empréstimo. E é um jogador que eu acho que hoje seria muito bem-vindo no time comandado pelo Renato Paiva. Porém, o Palmeiras não está querendo liberar o Naves. E aí que pode acabar tendo um certo desentendimento do clube com o Naves. Porque o Naves já tinha falado pro Abel que queria jogar mais, queria ser mais aproveitado, ter mais minutagem. Então vamos ver no fim quem vai vencer essa briga de braço. Porque o Palmeiras a princípio não queria emprestar pro Botafogo por ser considerado um adversário direto. Pelo menos por enquanto, o Naves segue com um contrato com o Palmeiras até 2028, mas tem apenas 9 jogos nessa temporada. E é um total direito do jogador ele querer ir para um time onde ele tenha mais espaço. O que vai adiantar para ele ficar lá como quinta opção praticamente no elenco do Palmeiras? Indo para o futebol europeu, eu quero começar pelo futebol italiano, onde um jogador brasileiro pode ser negociado nessa próxima janela de transferências. Esse jogador que eu estou falando é o Douglas Luiz, aquele mesmo que foi revelado aqui no Brasil pelo Vasco, teve boas passagens no futebol europeu pelo Girona na Espanha e pelo Aston Villa na Inglaterra. Hoje ele está no Juventus da Itália. Foi contratado pela Juve para essa temporada. Porém, parece que a Juventus não gostou muito dessa contratação. Afinal, eles pagaram 50 milhões de euros no Douglas e é um jogador que até agora não mostrou serviço na sua contratação. Ele tem 22 jogos desde a sua chegada, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e também tem sido reserva na maioria dos jogos. Então agora, pinta a informação do jornal italiano Tutto Sport de que, visando a próxima temporada, a Juventus quer ouvir propostas para negociar o Douglas. Claro que, para também não ter um prejuízo muito grande, depois de terem pago 50 milhões de euros nele, eles querem pelo menos 40 milhões de euros para poder negociá-lo. O jogador de 26 anos assinou um longo contrato com a velha senhora, que tem validade por enquanto até 2029. Tem um brasileiro que ele está se destacando muito no futebol da Holanda e pode acabar aparecendo na Premier League na próxima temporada. E ele vai poder jogar, quem sabe, pelo futuro campeão, o Liverpool. Esse jogador brasileiro que eu estou falando, ele é um atacante, é o Igor Paixão. Aqui no Brasil ele não é muito conhecido porque ele foi formado na base do Coritiba. Mas ele tem ido muito bem nessa temporada na Holanda a serviço do Feyenoord. Inclusive, ele ajudou a eliminar o Milan nessa temporada da Liga dos Campeões. É um atacante de velocidade, de muito drible e que, pelo bom rendimento que tem tido nessa temporada, passou então a chamar a atenção do Liverpool. Então a informação do portal Caught Offside é de que, visando a próxima janela de transferências, Igor Paixão é um dos nomes que agrada a diretoria e a comissão técnica dos Reds. Ele é um jogador novo, tem 24 anos ainda, então ainda tem um longo potencial a ser descoberto. Falando mais sobre os números dele na temporada no futebol holandês, ele em 41 jogos tem 14 gols e 17 assistências. Então mostra que é um jogador que, além de saber balançar as redes, também sabe muito bem servir os seus companheiros. Pela velocidade que ele tem, por ser um jogador de drible, eu acho que ele tem todo o perfil mesmo para se dar bem jogando na Inglaterra. Um outro brasileiro que pode aparecer na Premier League na próxima temporada é o volante Ederson, um jogador que eu já venho falando em outros vídeos do canal, que vive um bom momento no futebol italiano a serviço da Atalanta. E acho que também tem características que cabem muito bem para jogar na Inglaterra. É um jogador que sabe marcar, sair para o jogo, finaliza de fora da área, tem força física, e eu até já tinha falado em outros vídeos do canal que é um cara que poderia muito bem
ter um pouquinho mais de espaço na seleção brasileira. De acordo com o portal Give Me Sport, o Manchester United, que não anda muito bem das pernas, mira a contratação do Ederson para a próxima temporada por entenderem que precisam de mais opções ali no meio de campo. Então cogitam fazer em breve uma proposta por ele. É um jogador novo ainda, 25 anos. É que ele surgiu muito cedo aqui no Brasil, então vocês até poderiam achar que ele já tinha uma idade mais avançada, né? Passou pelo Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, tá muito bem consolidado na Itália. Talvez ir para o Manchester United nesse momento não seja a melhor opção, porque o coletivo do United está bagunçado. Mas com o futebol que ele tem jogado também na Atalanta, duvido que só o Manchester United vá querê-lo. Ele totaliza nessa temporada 4 gols e 2 assistências em 45 jogos pela Atalanta e tem contrato com a equipe de Bérgamo até 2027. Chegou a ter atuações de destaque nessa temporada na Liga dos Campeões, enfrentando equipes como Real Madrid e Barcelona. Contra o Barça, inclusive, chegou a fazer gol. Falando em meio-campista brasileiro, tem um jogador que está se destacando na Premier League há um tempo e hoje é jogador da seleção brasileira, que virou alvo do Guardiola para ajudar a reformular o meio-campo do Manchester City. Vocês já devem imaginar, estou falando do Bruno Guimarães, jogador que, aqui no Brasil, surgiu no Atlético Paranaense, teve um grande destaque, chegou a jogar no Lyon da França e hoje é uma peça fundamental do Newcastle na Inglaterra. Inclusive, ajudou o Newcastle a recentemente sair de uma fila de décadas sem ganhar um título. Foi publicado pelo portal do UOL que o Bruno Guimarães se interessa ao Pep Guardiola na próxima temporada. O City está querendo dar uma reformulada no seu meio-campo. Já é certo que Kevin De Bruyne deixará a equipe, Gundogan deve deixar a equipe, existe chance do Bernardo Silva ir embora também. Então, tentando dar uma nova cara para esse setor, o Guardiola enxerga que o Bruno Guimarães poderia ser uma boa opção. Ele tem nessa temporada pelo Newcastle 39 jogos com 3 gols marcados e 8 assistências. É um jogador de bastante controle de jogo. Ele é bem técnico, só não é tão intenso. Então vai ser difícil você ver o Bruno Guimarães, por exemplo, fazendo muitas faltas, chegando tanto no campo de ataque. É um cara mais de controle de jogo mesmo, posse de bola. E isso, pro perfil do City, é o ideal. Ele momentaneamente tem contrato com o Newcastle até 2028 e tem uma multa rescisória de 115 milhões de euros. O que significa que se o City realmente quiser contratá-lo, vão ter que tirar o escorpião do bolso. Agora eu vou falar do último brasileiro desse vídeo que pode aparecer na Premier League. Tô falando do Rodrigo, atacante do Real Madrid, que acabou tendo uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas segue sendo um jogador de primeira prateleira. Todo mundo sabe da sua qualidade. Foi publicado pelo portal do Ficharres que um time bastante interessado na contratação do Rodrigo para a próxima temporada é o Chelsea. Vocês têm acompanhado o desempenho do Chelsea nas últimas janelas e é um time que tem contratado mais jogadores assim, desconhecidos, jovens, com potencial a ser lapidado. No caso do Rodrigo, seria um outro perfil de contratação. Seria você já ir ao mercado para contratar um jogador pronto e consolidado na primeira prateleira do futebol mundial. Então a informação do Ficharres é de que o Chelsea vai tentar a contratação do Rodrigo nessa próxima janela e acreditam que conseguem contratá-lo pagando 120 milhões de euros. Agora, o Real Madrid, por sua vez, não vai facilitar uma negociação pelo Rodrigo. Ele pode até não ser a principal estrela do Real, mas é um jogador que ainda está sob contrato até 2028, é titular absoluto com o Ancelotti e tem uma multa rescisória hoje de 1 bilhão de euros. Nessa temporada, o Raio tem 13 gols e 10 assistências em 45 jogos. A média dele é boa. É um cara que em geral não aparece muito na mídia, mas ele sempre tá fazendo o seu papel ali de formiguinha dentro do time. Eu já tinha trazido em outros vídeos do canal que é informação. O Rodrigo não tem interesse em deixar o Real Madrid. Quer seguir no Real Madrid, ganhar por mais vezes os títulos que já ganhou pelo clube. Então vamos aguardar esse final de temporada. Porque ao que tudo indica, essa reta final de temporada vai ser turbulenta no Real Madrid. Então aí a gente pode ver se de repente o Rodrigo muda de opinião. Mas pelo menos por enquanto, a posição é essa. Vamos encerrar o vídeo falando do possível novo treinador da seleção brasileira, o português Jorge Jesus. O técnico de 70 anos tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até o final da temporada, mas tem também o desejo de assumir o comando da seleção. Agora vem a informação do jornalista Mauro César Pereira dizendo que a CBF já está pronta para pagar a multa rescisória e tirar Jorge Jesus do Al Hilal antecipadamente. Essa multa é de 2,5 milhões de euros, valor que hoje aí aproximado vai dar uns 16 milhões de reais.
Além disso, na questão salarial, a CBF não vai pagar para o Jorge Jesus exatamente o que ele ganha hoje no Al Hilal, que é um salário de 6 milhões de reais por mês. Mas eles estão dispostos a pagar 20% desse valor e dá para ele altas premiações, ou seja, bateu determinada meta, vai ganhar muita grana. Eu já tinha falado para vocês em outros vídeos do canal que o Jorge Jesus era o meu nome para poder comandar a seleção brasileira, porque além de ser um bom treinador, um cara de personalidade e que joga um futebol ofensivo, ele também conhece o futebol brasileiro porque ele já trabalhou por aqui. E eu acho que isso tem que ser levado também em consideração. Agora, com a má fase do Real Madrid, chance do Real Madrid cair na Champions League, muitos estão querendo dar força de novo para o nome do Ancelotti, mas acho muito difícil. Fato é que a CBF tem o dinheiro para pagar quanto o Jorge Jesus quiser ganhar de salário e essa multa dele também. O que precisa acontecer agora é um acordo entre a CBF com o Al Hilal. Até porque o time conta com ele para essa reta final de temporada, conta com ele pelo menos por enquanto para o Super Mundial, então tudo tem que ser muito bem conversado. Lembrando que agora em junho nós teremos data FIFA. E a ideia do presidente Edinaldo, de acordo com o que ele mesmo já disse, é a seleção já ter um técnico definido. Agora eu queria saber de você as suas opiniões sobre as notícias desse vídeo aqui nos comentários. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quinta-feira. Queria agradecer a todos pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!